É com grande prazer que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos recebe a todos vocês aqui, em especial o candidato Eduardo Cotrim, para a sua apresentação e os debates com os associados da AIASC. Vale lembrar que todas as palestras que nós estamos fazendo estão sendo gravadas e disponibilizadas no nosso site. Então, os candidatos a prefeito que estão se apresentando ou que se apresentarão estão sendo gravados e no site já está disponível. As regras para esse debate são 7 perguntas que o candidato vai responder em 1 hora. Então, mais ou menos das 7 até as 8, ele responde as 7 perguntas pré-estabelecidas a todos os candidatos a mesma pergunta. Depois nós teremos meia hora para as considerações do candidato e para perguntas da plateia. Essas perguntas deverão ser feitas por escrito, tá bom? Então esse é o tempo que nós temos e é dessa forma que nós estamos procedendo. Convido o presidente arquiteto Reginaldo Peronte para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, tá? A AIASC é um orgulho muito grande recebê-los aqui. Eu acho que a intenção da AIASC é essa mesmo. A gente, há três eleições, a gente promove essas sabatinas e é muito importante para que os associados colham todos os depoimentos, veja o nível de preparação dos candidatos para fazer uma boa escolha. Agradeço muito o Cotrim, agradeço muito o André, amigo nosso aqui da AIASC, e uma boa sabatina a vocês. Eduardo Cotrim, muito boa noite. As suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite à diretoria da AIASC, o nosso presidente, Reginaldo, Márcio, que está coordenando, todo o pessoal da Associação dos Engenheiros de São Carlos. Parabéns por essa iniciativa, que é importante. A AIASC nunca ficou fora das discussões da cidade. Aliás, é uma entidade muito presente, né, nas discussões das questões principais da cidade, do seu crescimento, do seu ordenamento, do seu desordenamento, né? Então, acho que, mais uma vez, ela está de parabéns. Parabéns a toda a diretoria, parabéns a todos os engenheiros, arquitetos, agrônomos que são filiados aqui. Essa entidade é muito importante. Tem sempre uma importância muito grande as suas opiniões emitidas de forma pública ou não. Então, eu quero agradecer o convite, dizer que isso contribui bastante para que se formule uma consciência, se forme uma consciência de que uma eleição municipal é uma eleição para a cidade. 90% da população brasileira, 85%, coisa desse tipo, vivem hoje nas cidades. Em consequência disso, as cidades passaram a ter muitos problemas, né? Foram inchadas, foram crescendo. São Carlos também cresceu muito, teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos, na última década principalmente, conforme o censo do IBGE, e acima da média, inclusive, da regional, e estadual e nacional. Então, uma cidade que, para dirigi-la, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita experiência, tem que ter muita cautela, e tem que ter muita vontade de governar. Tem que ser um prefeito presente, que conheça a cidade, que saiba das suas características principais e que tenha vontade de governar, porque é um desafio acompanhar o crescimento econômico, o crescimento urbano, o crescimento da nossa cidade tem que ser acompanhado pelo poder público. Então, essa corrida, né, contra o tempo e contra o relógio é que eu e o André estamos nos propondo a fazer nos próximos 4 anos, caso sejamos eleitos, caso sejamos preferidos pela população de São Carlos. E nós estamos aí colocando as nossas propostas, conversando, ouvindo as pessoas de todos os setores, de todos os locais, todos os lugares e rincões dessa cidade, para poder, primeiro, apresentar aquilo que nós achamos que deve ser feito pela cidade e também ouvir. Temos ouvido muito, né? Temos ficado rouco de ouvir, porque a população quer realmente participar, quer falar, quer mostrar sua opinião, quer reivindicar, quer criticar.
e quer também propor. Então é isso que nós temos ouvido e visto na cidade por esses dias. Então agradeço, viu, Márcio? Agradeço, Reginaldo. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer aos nossos companheiros militantes do PMDB, do PPS, do PP e do PRP que nos acompanham aqui, que eu quero agradecer a luta que vocês estão fazendo aí de sol a sol. Márcio, quero primeiramente também cumprimentar todos os presentes e dizer que, reiterar tudo o que o Cotrim disse, a EASC é uma entidade que sempre se manteve atuante, sempre participante de todas as grandes decisões da cidade. Ela não se esconde, não se inibe de dar suas participações, e eu fico feliz de que ela queira ouvir a mensagem de quem se candidata a prefeito dessa cidade, porque, de fato, aqui é um espaço em que qualquer afirmação ou negação tem um caráter muito maior do que outros espaços que a gente encontra por aí. Aqui tem essa crítica que é importante, porque é isso que faz com que a gente, de fato, se aprimore, inclusive, nas nossas ideias, nos nossos conceitos e nas nossas propostas que temos para a cidade. Muito obrigado a todos, obrigado à presença de todos aqui, e vamos deixar aqui para o Cotrim apresentar as respostas a esses questionamentos. Muito bem. A EASC é a terceira vez consecutiva que promove esse tipo de apresentação dos candidatos. Já é por 3 eleições que nós fazemos isso. E damos oportunidade a todos, independente de horário político, horário, tempo, etc. Nós aqui todos têm o mesmo tempo e todos têm o direito e virão todos. Então, muito bem. Candidato, nós vamos começar com as perguntas, ok? Primeira pergunta: quais os pontos positivos e negativos do sistema viário de São Carlos? Quais são as suas propostas? Bom, Márcio e Reginaldo, eu acho que todos estão acompanhando que nós vivemos um momento em São Carlos que a mobilidade urbana está comprometida. Eu acredito que nos últimos anos nós tivemos uma deficiência e uma falta de ousadia no sentido de a gente fazer um enfrentamento concreto e solucionar, acompanhar o crescimento da nossa cidade, dando soluções para que as pessoas possam ir e vir. E hoje, agora mesmo, para vir até aqui, para sair da minha casa, que é na Episcopal, entre a Carlos Botelho e 15 de novembro, nós quase que chegamos atrasados aqui, não tivéssemos saído, né, André? Antes. Então, nós estamos vendo que a cidade de São Carlos, de uma forma linear, cheio de quadriláteros, empurrou todo o seu trânsito para o centro da cidade, né? Ela começou com as estradas boiadeiras, com as estradas do começo da província, e ela não foi dando vazão ao seu trânsito, porque ela foi fazendo uma forma centrípeta, jogando tudo para o centro. Você sai da Getúlio Vargas, hoje, do SAAI, por exemplo, onde eu trabalhava até algum tempo, para chegar até o centro da cidade, no horário de rush, é muito difícil. O trânsito até a Santa Casa também, que é um polo de atração de trânsito, também está muito difícil. Eu acredito que o sistema viário de marginais, que foram criados na década de 70 e começou a ser executado em 74, a partir de 2001 ele sofreu uma redução drástica, causada principalmente pelos conflitos de natureza de legislação ambiental, porque na época havia alguns setores da cidade que procuraram o Judiciário e o Ministério Público para impedir a continuidade das marginais, e com isso bloqueou-se muito. A não construção das marginais em São Carlos fez com que o trânsito ficasse cerceado na cidade, além das grandes glebas que nós temos hoje, que atrapalham o trânsito da cidade, Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia, né? O São Carlos Clube, algumas outras coisas que impedem o crescimento, outras ruas que são paralisadas. Para você ter uma ideia, São Carlos tem um único viaduto até hoje, construído em 1968. Então, nós temos dentro da nossa cidade ainda os trilhos que eram da rede ferroviária federal, que era da antiga Companhia Paulista de Força e Luz, que hoje é da América Latina Logística, que atravanca todo o trânsito atravessado da Zona Norte para a Zona Sul da cidade.
é uma possibilidade. Araraquara conseguiu retirar os trilhos da cidade, já praticamente terminaram a sua retirada, e São Carlos não teve força política suficiente para conseguir essas transformações. Estão previstas cerca de 4 obras para isso, que nós achamos importante, mas que serão, evidentemente, com o crescimento da cidade, serão insuficientes, que é a passagem pela Praça Itália, a passagem do viaduto pelo Morumbi, e a outra passagem duplicar com o viaduto 4 de novembro, que também, em pouco tempo, tornará difícil, porque a Zona Sul cresce muito. Nós estamos percebendo que as construções de casas populares estão sendo feitas naquela região, aliás, região que eram criticados pelo partido, até 2000, o partido que está no governo hoje, quando estava na oposição, criticava a ocupação da Zona Sul, que é da cidade de Araci, pelo terreno arenoso, de difícil construção, mas hoje nós acabamos de ver lá a inauguração de 1000 casas populares para pessoas de baixa renda, e está projetado e aprovado já mais 984. Então, aquela região está sendo cada vez mais densamente povoada, e os trilhos vão ser, a qualquer momento, eles vão continuar sendo uma coisa que atravanca a mobilidade urbana de São Carlos, o direito de vir. Nós temos que rasgar algumas avenidas. Nós temos que pegar ali a Avenida da Liberdade, ali para o próximo do Cartódromo, do lado da USP, e rasgar até chegar no trevo 235, né, que chega ali na Universidade Federal. Tem que ser uma avenida expressa para poder sair de forma radial. Nós temos que fazer a Pau Brasil aqui, alcançar até, atravessar, passar até a volta de Camargo Schutz e juntar-se com a marginal proposta da rua, da marginal que tem lá na rodoviária, que se chama, André? Trabalhador São Carlense, e uma outra rota que tem que ser feita. E temos que ter alternativas para obedecer a legislação dos 30 metros das margens dos rios, para que a gente possa fazer as marginais, combinando certos trechos como marginal e outros aproveitando ruas, como é essa ideia que nós temos de aproveitar Camargo Schutz. Temos que fazer uma passagem também, não sei se está previsto e proposta a questão do viaduto dali do CDHU para o Jardim Morumbi, mas tem que ter uma passagem por ali que vá rasgando também até a cidade de Araci, para que a gente tenha um outro trecho para a cidade de Araci. De forma que nós temos também desenvolver a economia dos bairros, né, Paulo? Você já disse isso, porque a concentração dos serviços, do comércio e das atividades econômicas no centro também faz com que o trânsito fique muito centralizado. Então, nós vamos ter uma mudança no transporte coletivo, que é a criação dos terminais de transporte de baldeação de ônibus nos bairros, e desses terminais é que a gente vai fazer os ônibus vir para a cidade de forma expressa, sem parar em outros pontos. Com isso, a gente vai atrair a população que usa carro, que usa as pequenas motos e as bis, né, que às vezes, hoje você pode comprar uma menina que tem 18 anos, que ganha um salário razoável, compra uma motinho bis, paga a prestação e paga o combustível, e fica mais barato que andar de transporte coletivo. Então, nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade. Hoje, o transporte coletivo está numa situação muito precária. Os ônibus estão lotados, não conseguem cumprir os horários, os motoristas ficam estressados. Às vezes, na correria para cumprir o horário, derrubam passageiros. Então, todo esse sistema de transporte que nós queremos mudar através desses terminais nos bairros, para fazer com que, criando um sistema radial, inclusive parecido com o sistema de metrô de superfície, mas radial na cidade, e através dos terminais, a gente vai desafogar o centro também da cidade, e também criando distritos, nesses terminais, que podem ser distritos comerciais, de serviço, levando órgãos públicos, como do SAAI, da prefeitura, dos bancos, das lotéricas, para começar a ter atração econômica, atividade econômica, para que as pessoas não precisem, para qualquer coisa, né? Como o Paulo do São Carlos hoje me falou, autor dessa ideia, né? Você não tem que vir para qualquer coisa vir para o centro. Então, é um trabalho de organizar a cidade do ponto de vista econômico, porque o trânsito também é uma questão e uma consequência das atividades econômicas, da concentração econômica, da concentração comercial. Então, uma coisa depende da outra. Então, tem que ser uma grande reforma, né? Nós temos aí, por exemplo, já era para ter sido feita a revisão do plano diretor o ano passado, estamos atrasados, né? Então, é dessa forma que a gente pensa em trabalhar a questão do trânsito, da mobilidade urbana, construir uma nova rodoviária, que ali onde está hoje a rodoviária também não dá mais para ficar, porque ela
ela está infernizando já a vida da população, e procurar construir uma rodoviária à beira da estrada oficial da Washington Luiz, ali no final do aeródromo, do antigo aeroporto, ali de dentro da cidade, né? Então, essas são algumas coisas que a gente pensa fazer, que acho que seria importante para a cidade, que nós vamos ter ousadia, vontade, capacidade. Nós temos estudado muito a situação da cidade, eu acho que eu e o André temos uma experiência em administração pública muito grande, e nós estamos preparados para fazer uma intervenção nessa cidade que realmente a organize. Começando pela revisão do plano diretor, que vai ficar, caso ganhemos, será feito no nosso governo. Assim que assumimos, vamos trabalhar com as entidades de CAESC para fazer a revisão do plano diretor e também discutir, junto com vocês, a questão do Código de Obras, que hoje está tendo uma série de polêmicas aí sobre a regularização dos imóveis, que também a população tem nos cobrado e tem nos pedido uma solução. A pergunta número 2. De acordo com a Lei Federal 11.888 de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda, os municípios poderão receber recursos da União mediante convênio. O seu governo pretende celebrar referido convênio? Sem dúvida alguma. Eu estive na Proab em 2005 e 2006 e corri atrás desse convênio. Tive várias vezes conversando com a IASC, o prefeito municipal da época, né, para que a gente pudesse fazer esse convênio, porque na construção de habitações populares, a gente sempre, quando você tem o lote, a pessoa tem o lote, ou tem o terreno, ou tem um loteamento de baixo custo para pessoas de baixa renda, a gente sempre tinha essa dificuldade da legalização dos projetos e da construção. Então, imediatamente nós assumimos, e isso é uma reivindicação do meu vice-prefeito, que é aqui da área, que me chama toda hora a atenção para isso, né, André? Nós vamos fazer imediatamente esse convênio, porque nós temos que dar assim como nós temos os advogados, né, lá que é a defesa gratuita, né, da advocacia, né, nós também temos que ter na engenharia, né? Tem um representante ali que é nosso candidato, que atende a população gratuitamente. Então, nós temos que também ter essa questão dos engenheiros prestando esse serviço, né, dadivoso, de forma do convênio, e remunerado pela forma do convênio. Nós vamos implantar isso, vamos assinar os convênios governo federal com as entidades para que os profissionais possam, de forma digna e remunerada, poder fazer esse trabalho para evitar que os imóveis sejam construídos sem legalização e fique aí pendente para a vida toda do morador, tendo que fazer sua regularização, que muitas vezes, e agora me parece com o novo Código de Obras, é o mais difícil, né? Terceira pergunta. Quais os pontos positivos e os pontos negativos da seção do plano diretor que trata da zona agrícola? Quais são as suas propostas? Bom, até o plano diretor, a administração municipal pouco diligenciava, ou dirigia, ou tinha pouca... Está me faltando a palavra. Não direcionava a questão do desenvolvimento rural. As pessoas iam lá, os governos municipais, e a única preocupação era conservar as estradas, jogar pissarra, passar a máquina, e com o plano diretor passou a ter uma intervenção direta do governo no sentido de estabelecer diretrizes a esse crescimento na Zona 6 e na Zona 7, né, que são coisas que tem que se preocupar, principalmente quando você tem os mananciais rurais, como nós temos o caso do Ribeirão do Feijão, que tem uma parte que fica no nosso município, mas que é responsável por fornecer cerca de 30% da água para São Carlos, né? Então, acho que a fiscalização do município, o estabelecimento de diretrizes para esse crescimento, para o desenvolvimento, para as suas atividades, agricultura familiar, de grandes produtores, agronegócio, tudo isso eu acho que é importante. A minha preocupação é que sempre há uma tendência de governos, que quando governos começam a se intervir muito na iniciativa privada, eles acabam por engessar. E isso aqui no transporte coletivo de São Carlos, nós sabemos, a partir de 2001, com o estabelecimento do Citrans, há uma interferência tão grande na iniciativa privada, apesar de o ônibus, o transporte coletivo ser uma concessão, mas não deixa de ser um negócio, e às vezes você engessa o negócio particular, você tolhe as iniciativas do empresário, tolhe a iniciativa do produtor, do empreendedor,
mas eu acho que essa questão, a preocupação minha é com esse engessamento, com a burocracia que pode atrapalhar as pessoas aí que sempre vão ter que estar procurando aí despachante para correr atrás de papelado. Então é mais uma coisa burocrática, mas que é necessário, quer dizer, apesar de grande parte da população estar nas cidades, mas o campo tem que ter uma diretriz que estabeleça aí um equilíbrio entre a agricultura familiar entre o agronegócio, entre os assentamentos, e essas coisas todas. Eu acho que foi importante também a gente, pela primeira vez, o município ter pensado nisso, e eu acho que toda a EASC teve um papel importante e outras entidades na questão do estabelecimento do plano diretor de São Carlos. A quarta pergunta. Em sua opinião, qual a importância da nomeação de profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia nas secretarias, autarquias e empresas públicas afins? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a administração pública ela tem uma grande componente para que vocês... Porque o que é engenharia? É a capacidade que as pessoas têm de resolver problemas novos. E o engenheiro tem essa capacidade. Muitas vezes, por falta de engenheiro, em alguns lugares, ou quando as pessoas tomam o lugar do engenheiro, quando um secretário de planejamento e gestão avoca para si a coordenação das obras, de recapeamento, de construção, a gente vê que vira meleca. Então, nós temos que ter engenheiro nesses postos de coordenação do crescimento da cidade, do plano diretor, do planejamento urbano e ambiental. É fundamental. Na agricultura, nós temos que ter o engenheiro agrônomo trabalhando na questão do sistema de defesa alimentar, que é o chamado abastecimento, temos que ter o engenheiro agrônomo. Os arquitetos têm que estar estabelecendo um grande planejamento urbano. Eu quero trabalhar e vou criar a Secretaria do Meio Ambiente, onde eu quero subordinar o desenvolvimento e o planejamento urbano às questões fundamentais do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Eu outro dia disse que cheguei ao SESC e eu fui lá numa palestra onde estavam todos os candidatos para falar sobre o desenvolvimento sustentável. O que seria isso? E nós assinamos uma carta. Mas ao chegar eu vi que a prática tão antiga de canalizar os córregos continuava sendo feito por esse governo. E eu fiquei triste e decepcionado, porque a proposta desse governo em 2000 era diferente. E eu vi o Gregório sendo encaixotado por um caixão de cimento. Então isso é uma agressão à natureza que ainda continua, que já podia ter sido resolvido. Então essa questão toda da gestão pública, da participação dos engenheiros de todas as qualificações, civil, ambientalista, de ambiente, é muito importante para a gestão da cidade. Porque você tem que ter um planejamento. Não é possível você definir o recapeamento de uma Carlos Botelho às 18 horas e começar o serviço nas 8 horas do dia seguinte. Só se a pessoa não for engenheira, não souber o canteiro que tem que ser montado, a estrutura que tem que ser colocado, como é que você vai desviar o trânsito, para onde que vai ser, um estudo de planejamento que compete ao engenheiro. E a questão do planejamento urbano, que compete aos arquitetos, aos urbanistas. Isso é fundamental. A qualificação é muito importante. Por isso eu acho, as pessoas às vezes criticam os cargos de confiança, mas é necessário que a gente os tenha, porque em qualquer empresa, qualquer dono de empresa só tem funcionários que são de confiança, ele não contrata ninguém sem confiança. E os cargos de confiança têm que ser ocupados por pessoas qualificadas, comprometidas, que façam o serviço, que saibam trabalhar e que tenham e saibam para onde quer, qual o projeto que aquele prefeito eleito, que está governando, para onde ele quer caminhar a cidade. E, sem dúvida nenhuma, é fundamental, e eu tenho certeza que já começamos com o nosso vice-prefeito, que é engenheiro civil, nós vamos ter muitos engenheiros, arquitetos e agrônomos na nossa prefeitura, nos cargos onde forem necessários. Eu tenho certeza que o planejamento geral da prefeitura, de obra, de expansão, ficará na mão de pelo menos de um engenheiro. Não pode ser na mão de um sociólogo que tem outros talentos, tem boa formação, mas não pode ser. Por mais relevante que seja a profissão, cada um tem o seu quadrado. Quero dizer que eu sou quase engenheiro, né? Se o Juquita tivesse que ele falava que eu sou meio engenheiro, eu não sou meio engenheiro, mas fiz a maior alegria da minha vida foi ter entrado na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, onde eu fiz lá uma grande parte da graduação. Deixei de terminar para desgosto da minha mãe,
porque faltou a matéria do primeiro ano que chamava Geometria Analítica. Mas eu tenho aí uma proximidade com a engenharia, uma forma de raciocinar de engenharia, um pensamento lógico, né? Na parte política tem também o pensamento dialético, mas acho que a lógica da engenharia é muito importante. A quinta pergunta: quais os pontos positivos e negativos em relação à expansão urbana? Quais são as suas propostas? Bom, eu acho que primeiro a revisão do plano diretor. Isso é fundamental, nós temos que discutir. Ele fez 5 anos no ano passado, né, Diana? 2011, 6 anos, ele ia... 6 anos esse ano. Ele tinha que ser revisado com 5 anos, né, Reginaldo? Então não foi feito. Será bom, porque é sempre importante no primeiro ano de um governo você estabelecer. Porque nós já vamos receber, se eu caso seja eleito prefeito, o André Vice, esse ano nós já vamos receber o ano que vem o PPA, o Plano Plurianual de Investimento, que é feito esse ano para o ano que vem. Então nós já vamos ter esse PPA pronto, ele é feito por 4 anos, mas nós vamos governar o primeiro ano com o PPA feito por esse governo, caso mude. Então, mas o plano diretor será importante fazer no ano que vem, porque você já vai ter uma visão de longo prazo, que não é tão longo assim, 4 anos, mas que você tem começa a pensar a cidade de uma forma melhor. Evidentemente que o crescimento da nossa cidade é vertiginoso. A construção civil em São Carlos está numa fase, talvez, já um ciclo final de construção, mas nos últimos anos as construções foram absurdas. Os órgãos públicos municipais e o SAI tinham muita dificuldade de acompanhar esse crescimento na elaboração das diretrizes, e também para acompanhar, para o SAI fazer as ligações em todos os loteamentos. Só o Jardim Zavalha foi 1000 ligações de água. Então o crescimento da cidade foi muito grande. A verticalização de São Carlos também é acentuadíssima, muitas vezes por especulação, por investimento. Então isso tudo trouxe uma série de problemas para a nossa cidade, sobrecarregando as redes de água, redes de esgoto, as galerias de águas pluviais que não dão conta do escoamento, as enchentes do mercado, as enchentes do Rio Gregório e dos demais rios, a impermeabilização. Então tudo isso trouxe uma série de problemas para a cidade de São Carlos que tem que ser resolvido. Então esse é um trabalho que nós teremos, será profundo, porque a cidade tem que crescer de forma organizada. Mas nós não podemos tolher a vocação de crescimento. Nós não podemos burocratizar. Aliás, nós temos que desburocratizar. A Secretaria hoje denominada de Desenvolvimento Urbano, que eu chamaria de Planejamento Urbano e de Fiscalizações, para fiscalizar o qual ela tem que ser rápido. Não pode demorar meses e meses para aprovar uma planta, um empreendimento. Nós temos que ter rapidez, porque senão o empreendedor, ele cansa, ele muda de cidade, vai empreender em outra cidade. Nós temos que desburocratizar, mas temos que ter as diretrizes. Hoje, depois do Código da Cidade, do Estatuto da Cidade, essas questões mudaram muito, né? Nós temos a outorga onerosa, nós temos direito de preempção, tem uma série de outros assuntos que estão colocados aí no crescimento da cidade, nos empreendimentos, que nós temos que aplicar. Então, nós temos que sempre tomar um cuidado muito grande no crescimento da cidade, para que ele seja não um loteamento, por exemplo, isolado. Tem que ter avenidas largas e amplas para chegar. Temos que nos preocupar com a questão da drenagem, né? Evitar que as águas rapidamente cheguem aos pontos onde vão alagar, que hoje eu acredito, depois das obras do centro, vai ser no Cristo, né? Porque se você chegar no Cristo e olhar lá por baixo da linha férrea, você vê que o rio é desse tamanho e tem um buraquinho para passar água por baixo. Então, você mexendo nas obras, você fazendo desassoreamento, você canalizando rios, você está aumentando a velocidade da água. Logo, vai chegar mais rápido em determinado lugar, novamente você vai mudar a enchente de lugar. Então, isso aí, como sempre, eu digo sempre, que isso aí é uma vingança da natureza. Essa enchente não haveria se nós, o povo são carlense, não tivermos construído por sobre o rio, respeitando as margens, como foi do caso do Gregório e dos demais rios, porque se tivesse as margens do rio ali liberadas pela natureza, por uma pequena mata ciliar, nós estaríamos usando como turismo o Gregório. Nós desceríamos, todo dia que tivesse enchente, chuva muito forte, as nossas crianças desceriam o Episcopal e a Avenida São Carlos, iriam no Gregório para ver a água bufar. Ela subiria, ocuparia a várzea, desceria, acabaria, não causaria um problema ao ser humano. Mas então, o que acontece é a vingança da natureza contra
as transgressões e a agressão que o ser humano está fazendo. Isso vai trazer muitos gastos à cidade de São Carlos aí nos próximos anos, muitos investimentos que a gente tem que fazer, mas nós temos que enfrentar isso de frente. E com a mão forte do prefeito, que tem vontade de fazer, que conhece os problemas, e que é isso que a gente tem que procurar resolver. Então, é essa a situação que eu gostaria de colocar. Quais os pontos positivos e negativos em relação ao saneamento básico? Bom, quais são suas propostas? Bom, aqui nós estamos falando de um assunto que eu e o André, somados à nossa passagem pelo SAI, nós temos 15 anos. O SAI tem 43 anos, desses como autarquia, que foi fundada em 1900, criada, aliás, a autarquia se cria, ela foi criada em 1969 e tem 43 anos, então. Eu e o André ocupamos a direção do SAI, se somar mais o Silvio Coelho ali também, só nós dois aqui ocupamos por 15 anos. O Silvio ocupou mais um pouquinho, né, Silvio? Mais quantos anos? Mais 2, já vai para 17, o ano que vem já faz 18, é maior. Então, nós temos eu tenho muito orgulho, eu acho que o André tem, de ter contribuído um pouco, assim como o Silvio deve ter também, de ter contribuído, mesmo que modestamente, para que São Carlos tenha uma das melhores águas desse país. Uma água realmente insípida, inodora e incolor. Uma água que nunca se ouviu uma notícia de nós termos aqui qualquer tipo de doença vinculada através de recursos hídricos, doenças hídricas. Nós temos uma água que realmente é de uma qualidade que você poderia engarrafar e vender. Então, esse orgulho é o trabalho de tantas e tantas pessoas e tem também um trabalho meu e no André nessa questão. Então, nós amamos essa cidade, ela tem a melhor água. As pessoas, às vezes, compram garrafinha de água mineral, vão ali no Poço da Sica, ou na Vila Néria, buscar água como se fosse diferente de qualquer outro lugar. Mas a nossa água pode beber sem medo, que é uma das melhores. Nós tivemos a nossa contribuição. A água em São Carlos ela é universalizada. O princípio básico da Lei 11.445, Lei de Saneamento, sancionada pelo presidente Lula, ela estabelece como objetivo a universalização do abastecimento da água, da coleta do esgoto e do tratamento do esgoto. A água, a partir de 69, quando houve no Brasil o chamado Planasa, um plano nacional de saneamento, foi feito um esforço muito grande, aí que foi criadas as autarquias e o SAI, para resolver a questão da água. Às vezes a gente fala, São Carlos tem abastecimento para 100% da zona urbana de água. Acha que isso é tranquilo, qualquer lugar tem. Mas acabou de chegar o porteiro do meu prédio ontem, que ele foi visitar a família dele, em Caicó, no Rio Grande do Norte, e eles tinham que ir lá num açude, que não podiam mais nem tomar banho, porque só dava água para beber, a 12 quilômetros para buscar água. Ele é de São Paulo, com a família dele, foi lá, tinha que buscar água no açude em Caicó, Rio Grande do Norte. Então não tinha água. Esgoto, então, coleta de esgoto, nosso país tem o quê? 46% dos municípios do país não tem coleta de esgoto. Não é tratamento, não tem coleta. Então, nós aqui em São Carlos, nós temos 99,9% de coleta de esgoto. Temos muitos problemas nesse esgoto, porque existe muita infiltração de águas pluviais, que vem da rede de galerias e tal, que causam uma série de transtornos, que é um problema a se resolver, mas temos esgoto em quase todas as casas, uma ou outra casa, de forma residual, ainda não tem esgoto, e o tratamento de esgoto que não existia em São Carlos. E eu tenho orgulho de dizer que quando eu assumi o SAI, no dia 18 de janeiro de 2007, São Carlos não tratava 1 litro sequer de esgoto. Nós tínhamos aqui em São Carlos apenas 2 estações de tratamento de esgoto. A de São Teodósio, que foi o André que construiu, e a de Água Vermelha, que foi eu que construí, e depois o professor Jurandir reformou e modificou. E São Carlos não tratava seu esgoto, já por uma década de atraso. Araraquara tem tratamento de esgoto desde a década de 90. E nós conseguimos gerenciar, administrar e fazer o tratamento do esgoto de São Carlos. No dia 1º de dezembro de 2008, nós entregamos a primeira etapa da estação de tratamento de esgoto do Monjolinho, passando a tratar 85% do esgoto de São Carlos. O esgoto todo da Zona Norte, das subbacias, do Gregório, do Tijuco Preto, Santa Maria do Leme, Mineirinho, Gregório e Monjolinho. Então, todo esse esgoto da cidade passou a ser tratado, aproximadamente 560 litros por segundo. Ficou faltando o esgoto da Zona Sul, da subbacia da água quente e da água fria,
correspondente aí a cerca de 15%, que nós fizemos a primeira interligação agora, no último dia que eu estava no SAI, no dia que eu deixei o SAI, nós fizemos então a inauguração de obras complementares, de algumas elevatórias, que elevou esse patamar para cerca de 93% do esgoto tratado. Ainda existe um resíduo de esgoto ainda na água quente na cidade de Araci, que ainda não está chegando na estação, que deve estar terminando, acredito que o contrato com a empresa, não me lembro quando terminaria, mas deve estar terminando por esses meses aí, e deve estar pronto, aí chegando o esgoto dos próximos meses a 100%. Então, eu acredito que o saneamento tem essa. Quais são as características do saneamento? O saneamento agora vai ter muita dificuldade, porque uma coisa é você captar a água, aduzi-la até a cidade, tratar na estação de tratamento de água e distribuir. E depois coletar o esgoto e jogar em qualquer lugar, jogar no rio. E o custeio para isso é uma forma. A hora que você passa a tratar, o custo e o custeio do SAI hoje é muito grande. Só para lembrar para vocês uma questão, nós gastávamos com o tratamento de água, que era, só tratávamos a água, né, para beber, cerca de R$300 mil mês, por ano de produtos químicos. Hoje a gente gasta por ano com a estação de tratamento de esgoto cerca de 3 milhões. Então o custeio é muito grande. A estação de tratamento de esgoto tem um novo SAI, uma outra parte muito grande. Essa estação, uma estação que me enche de orgulho, porque ela também, eu coloquei, eu inscrevi na Agência Nacional de Água, no programa chamado PRODES, Programa de Disposição dos Recursos Hídricos. E eu consegui lá um prêmio de 21 milhões, que corrigido hoje está próximo de 30 milhões. Esse prêmio hoje é que está dando condições de você investir e de custear as despesas da estação de tratamento de esgoto, né, que nós temos, que antes nós não tínhamos. Então, eu acho que o saneamento de São Carlos está próximo da solução. Nós temos muitas dificuldades para manter, vai ter uma dificuldade, é uma coisa que a sociedade terá que discutir como manter, mas é só lembrar que quando foi criado o SAI em 69, 70, o SAI ele não era autônomo financeiramente. Todo mês a prefeitura repassava recurso para o SAI para que ele pudesse fazer face ao que? A sua folha de pagamento, ao seu custeio. Hoje o SAI é plenamente autônomo, vive com o seu dinheiro e muitas vezes repassa recurso para a prefeitura para pagar aquelas dívidas antigas. Se não me engano é o Pronurb, o Projeto Cure, você lembra? Pronurb, que foi feito um empréstimo para o SAI fazer umas coisas e que ela repassa para a prefeitura para somar, porque hoje os débitos municipais dos órgãos públicos eles foram juntados em forma de precatório para serem pagos em 10 anos. Agora os precatórios mudaram. Então a situação do saneamento é uma situação boa, comparado com a saúde, que tem críticas gigantescas, a questão de recapeamento asfalto, de tapa-buraco, de limpeza pública, de segurança pública, de mobilidade urbana, a situação do saneamento é muito boa, em termos de visão da população, que enxerga como um bom serviço prestado à cidade e consideram a água de São Carlos maravilhosa, inclusive, décadas já, que o SAAI coloca na nossa água o flúor. E isso fez com que São Carlos, muitas cidades fazem isso, que o índice de cárie infantil em São Carlos seja um dos melhores. O índice de mortalidade infantil também em São Carlos é um dos menores. Tudo isso tem influência da água. Se você tem água, esgoto correndo nas portas das casas, se você tem favela, se você tem uma forma de saneamento desregrado, essas coisas causariam doença, a mortalidade infantil seria muito maior, a cárie infantil existiria. Então, o saneamento em São Carlos, eu acho que ele é um avanço. Os servidores do SAI eu acho que é uma tropa de elite em relação ao conjunto dos servidores municipais, de forma que eu digo sempre, o SAI foi um dos diversos cargos públicos que eu administrei, que eu trabalhei, o SAI foi um dos melhores lugares que eu trabalhei e que eu sempre gostei de trabalhar. Dando seguimento, vamos à 7ª e última pergunta. Quais os pontos positivos e negativos das ações para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município? Quais são as suas propostas? Bom, Márcio, eu acho que o patrimônio histórico, a conservação dos imóveis históricos da cidade, que é uma questão importante, talvez a preservação dos documentos históricos também, mas eu fico agora, tem mais a ver aqui com essa entidade, que é a preservação dos imóveis. Eu vejo ali na Rua Alexandrina, a casa de Euclides da Cunha, tantas pessoas lutaram muito e ela está
demolida. Eu fico com tanta tristeza ao passar na piscina municipal. Outro dia, como é que chama? Teclando no Facebook com o Marco Pirueta lá em Brasília, e falando da piscina municipal, a tristeza, né? Todos se lembram do Marco Pirueta que fazia o Aqualocos na piscina municipal. E o que foi feito com aquela piscina? Quer dizer, sem qualquer respeito ao patrimônio histórico, cultural da cidade, que aquela piscina municipal representava, foi totalmente destruída. As obras que em consequência seriam feitas, tal de Boulevard, faz 7 anos que está sendo construído. Então, esse tipo de desrespeito com o patrimônio histórico de São Carlos nos enche de muita tristeza. Eu acho que nós temos que reconstituir a piscina municipal, porque esse atentado, esse estupro aos patrimônios históricos de São Carlos, nós que amamos São Carlos, que vivemos nessa cidade, que sabemos tanta gente ali que viveu naquela baixada, nós não podemos aceitar. Ontem, eu fui fazer uma visita ali na Fundação Educacional São Carlos. Hoje se chama Fundação. Sabe como se chamava aquilo? Estádio do Rui Barbosa, onde jogou o Expresso São Carlos, onde jogou o Bandeirantes, onde nós tivemos tantos e tantos jogadores, né? Então, retalharam aquele campo, acabaram com aquele campo. Aquilo é um patrimônio histórico e cultural de São Carlos. O futebol, aliás, é um patrimônio cultural dos brasileiros. Então, o desrespeito com a história de São Carlos tem sido muito grande. Eu estou preocupado com isso. O próprio Teatro Municipal foi feita uma grande obra, mas descaracterizou aquele teatro que era tão bonito, histórico, onde vivemos momentos culturais maravilhosos, com os festivais de teatro amador. Então, são coisas que mostram a despreocupação com a história de uma cidade. Às vezes, porque as pessoas não são daqui, né? São alienígenas, são forasteiros que chegam e se apoderam do poder e esquece que a cidade tem uma história. Esquece que a cidade não começou em 2001, que tem outras histórias. Então, tudo isso é importante. Tem que se lembrar que o Dr. Mário Maffei começou esse processo de marginais. Tem que se lembrar do Daione de Mello, que foi um prefeito que fez grandes obras nessa cidade, do Dr. Ernesto Pereira Lopes. Nós temos que saber que essa cidade tem que se preocupar com o patrimônio cultural seu, com o patrimônio histórico, com o patrimônio das pessoas que prestaram relevantes serviços. Eu digo que cada um faz um pouco. Se eu estou falando que o SAI funciona bem, não é porque eu e o André fizemos. Cada um que por lá passou, fez um pouco. Por isso essa cidade é tão grande. E hoje nós vivemos, gente, eu quero chamar a atenção, ao encerrar isso aqui, uma grande polarização política entre o PT e o PSDB. Quero tomar a liberdade de dizer que isso acaba por prejudicar o nosso município, o nosso crescimento. Porque São Carlos é formada por são carlenses que são paulistas e brasileiros. Não é porque determinado partido, agora nesse momento de plantão, como diz o doutor Devaney sempre, de plantão está no poder, que o governo do estado, que é de outro partido, tem o direito de se recusar a repassar recursos do seu tesouro para ajudar os paulistas que aqui moram. E se inverter a coisa, não é justo que o governo federal, por ser o PSDB que vem estar no poder, caso isso acontecesse, retirar os recursos que aqui está, porque aqui mora brasileiro e aqui mora paulistas. Então nós estamos sendo prejudicados. Se nós formos ver quanto o governo do estado repassou para São Carlos e quanto repassou para Araraquara, é uma vergonha. O tanto que foi repassado para lá e o nada que foi repassado para cá. Segundo o Freire me fala aqui, 50 milhões para Araraquara, 56. Então, quer dizer, são essas coisas. Então, nós examinamos muito essas questões. Vimos que nós estamos tendo muito problema. A nossa saúde pública em São Carlos está muito crítica. A gente não tem médicos especialistas, a Santa Casa está à beira da falência. A construção do hospital-escola, que é um projeto que parecia solucionar o problema, por tanta demora, cerca de 10 anos em construção, e agora paralisado de novo porque a construtora quebrou, dificulta muito a questão da saúde, porque a Santa Casa parou de aumentar o nível de leite, porque havia no horizonte a perspectiva de se fazer mais leite no hospital-escola. E o hospital-escola parou em 24 leitos. Santa Casa 220, todo dia 20 macas lotadas de gente na Santa Casa. Saúde está prejudicando demais a nossa população. Então, nós temos que trabalhar nisso, que não foi um tema que puxou aqui, mas eu me indignei muito outro dia, e pensei que era a primeira vez, quando uma senhora morreu numa escola da cidade de Araci, e não tínhamos aqui, verificou-se que não havia aqui equipe de verificação de óbito, para fazer-se o atestado de
de óbito de uma pessoa que morre dentro da sua casa, ela tem que ser transladada para Américo Brasiliense. Demora de 2 a 3 dias para a família poder enterrar. Então são situações que foram acontecendo. Evidentemente que cada governo tem seu papel, o seu momento, tem momentos áureos e os momentos baixos. É como o Império Romano. Houve o Alto Império Romano, que era o auge, as grandes festas. Em consequência dessas grandes festas, de o serviço for diminuindo, veio o Baixo Império, que foi o tempo de crise. Nós tivemos nesse governo do PT, nesses 12 anos, o alto governo do PT, os primeiros anos. Mas ao final ele foi perdendo energia, perdendo capacidade, perdendo iniciativa, desviando-se das suas propostas. De forma que a gente se coloca aqui para vocês como uma nova alternativa para acabar com essa dicotomia, essa polarização PSDB-PT, que atrapalha a nossa cidade. Nós temos que ter uma união da cidade de São Carlos, uma união das forças vivas, das suas entidades representativas. Temos que abrir a prefeitura para que as entidades e os conselhos participem. Nós temos que dar autonomia ao CONDUSP, ao CONDEMA, ao CONSEG, ao Conselho Municipal de Saúde, para que realmente eles interfiram na política municipal, porque a sociedade civil sabe onde aperta o calo, sabe o que precisa. Então é dessa forma que nós nos colocamos, eu e o André, e acho que essa é a chapa que mais experiência tem a administração pública de todas que estão aí. Não falo isso com orgulho, com arrogância. É para colocar, nós estamos disputando aqui um bom combate. Nós temos que colocar as nossas propostas, aquilo que nós achamos que está correto e aquilo que se desviou do caminho. Então agora é o momento da gente recomeçar, começar de novo, fazer dessa cidade aquilo que nós queríamos que já estivesse feito. Deixar a cidade preparadíssima para nossos filhos, que tenha facilidade de sair da Araci e chegar no outro canto da cidade. Que a nossa juventude seja qualificada para ter bons empregos. Porque quando chega uma empresa aqui, muitas vezes os nossos jovens não conseguem ter um emprego porque não tem qualificação suficiente. Perspectiva para a juventude, combatendo também as drogas e principalmente a chaga e a epidemia do crack, que infelicita as famílias, judia das famílias e leva o jovem à morte. Então, isso é as nossas propostas principalmente. Na segurança pública, temos que criar a Secretaria da Segurança Pública, porque temos que coordenar. A segurança pública não é competência do governo municipal, mas o município não pode ficar omisso. Temos que criar a Secretaria da Segurança Pública para combater a criminalidade, coordenar, fazer uma fiscalização melhor, com monitoramento eletrônico, com câmeras. Dessa forma a gente vai dar mais segurança à nossa população, que muitas vezes, como se estivéssemos em São Paulo, tanto no trânsito como na segurança, acabamos mudando todos para os condomínios fechados, para os apartamentos, e largando aquela vida bonachona, gostosa do interior, de colocar a cadeira na frente, na beira da calçada, e ficar vendo o trânsito passar e vendo o footing passar. Então essa é a cidade que nós queremos, onde o povo seja feliz, a nossa gente goste de viver, consiga sair de um lado para outro, tenha total liberdade de ir e vir. É isso que nós temos, uma assistência à saúde boa, uma vida feliz, sem estresse. É isso que nós queremos. A cidade é para o ser humano. Nós não queremos governar para ficar fazendo grandes prédios, obras faraônicas, pirâmides. Queremos governar para o ser humano, governar para o povo, principalmente para o povo mais pobre, mas também para aqueles que têm iniciativa, que têm capacidade de fazer investimentos econômicos, porque é dessa forma que nós vamos gerar empregos, nós vamos permitir uma melhor condição de vida. Nós temos que incentivar a atração de novas empresas para São Carlos e nós vamos criar um novo distrito industrial, Márcio. Vai ser lá onde o pessoal prometeu que ia fazer a cidade da energia. Lá tem 100 alqueires. A cidade de energia agora está meio fora de foco, porque não veio a AgriShow, ficou em Ribeirão. A fábrica de chip, eu não sei se vem. A fábrica de helicópteros também está em dúvida. Então nós vamos fazer um distrito industrial lá, porque lá tem 100 alqueires. Vai ser maior que o SEAT, maior que o Abdenur. Um grande distrito para trazer grandes empresas. E uma parte dessa área, nós não vamos prejudicar a cidade de energia, porque acho que com 10 alqueires nós podemos fazer os barracões, os estacionamentos e manter a cidade da energia. Lá vai ser o distrito industrial da energia, unindo as exposições com as forças produtivas, com as empresas daqui que não tem onde ficar. Eu visitei agora uma fábrica na Vila Isabel, como que chama, filho? Não sei o que, fibra, Tecnofibra, está dentro de um barracão, pessoal louco, não tem onde ter terreno, nada. Pessoas daqui mesmo,
tem 12 funcionários. Se ele conseguisse um terreno, ele nos falou que passava para 35. Então nós temos que também valorizar o distrito industrial, não só para trazer indústria de fora, mas para permitir que os industriais de São Carlos possam aumentar o número de funcionários, o seu faturamento, o pagamento de impostos e melhorar a nossa cidade. Muito obrigado a vocês e estou à disposição, Márcio. Nós da IASC acreditamos que estamos colaborando com a democracia dessa eleição, ajudando São Carlos a ver todos os seus candidatos. Mais uma vez eu falo que está sendo gravado e está sendo disponibilizado no nosso site as palestras de todos os candidatos. Nós temos uma pergunta já da plateia, que eu já podia passar para você, que é o seguinte: vocês teriam proposta para a represa do 29, para a população utilizar como ponto turístico, assim como é feito a represa do 29, que é a represa do Broa, que é de Tirapina. Então, qual a sua proposta para utilizar a represa do 29 como ponto turístico? Primeiramente, usar como ponto turístico, nós somos a favor, não tem problema. Mas eu acho que lá temos problemas mais candentes, que é o problema da água. O pessoal tem dificuldade com a água. Temos o problema também da rede de esgoto, da coleta e do seu tratamento, que tem que ser resolvido. Então, primeiro é a questão da vida das pessoas, que eram as chácaras de recreio, né, mas hoje as pessoas estão morando lá. E também tem o assentamento Santa Helena, ali do lado também, que faz parte ali, que nós temos que solucionar do ponto de vista da vida das pessoas que estão ali. Eu acho que a questão do turismo é uma forma de fazer com que aquelas pessoas que ali moram possam ter uma renda. Nós vamos trabalhar nesse sentido. A minha proposta, nós estamos discutindo isso aí, fazendo um detalhamento maior, é da gente dotar aquele local da rede de água e de esgoto, a construção de um poço profundo de água, né, de um poço que possa abastecer, a rede de água, a rede de esgoto e o tratamento de esgoto. Com isso, vai evitar que o lençol freático lá, o excesso de fósforo que já está começando a ser poluído, a gente soluciona também esse problema. Mais alguma pergunta? Silvio? Você vai fazer daí? Rapidamente, Cotrim. Situação financeira do município, se você tem posição de como está. Segunda pergunta, lixo da cidade de São Carlos. E a terceira que nos envolve diretamente é o resíduo de construção civil. Você que esteve na Proab com aquele equipamento, mas me parece que a produção é muito baixa em relação ao volume gerado. Então, se você tem alguma proposta a mais para isso. Então vamos lá. A primeira seria sobre o lixo. Depois... Primeiro é o seguinte. Bom, o lixo, a questão do lixo, resíduos sólidos, foi feita uma PPP, né? Uma parceria público-privada, e com a Vega Sopave, com o nome de Revita, ganhou essa licitação. E ela hoje, por sua conta e risco, ela opera a coleta e a destinação final do resíduo e está construindo por sua conta e risco também um novo aterro sanitário que ainda não está pronto. Então essa questão está definida dessa forma. Me parece que o contrato é 30 anos. E hoje, saiu no jornal, no PTV, ao meio-dia, estamos mandando o nosso lixo para Guatapará. Guatapará, porque o aterro daqui terminou e a estação de tratamento de esgoto está mandando o seu lodo também para lá. A estação de tratamento de esgoto produz cerca de 50 toneladas dia de lodo e está sendo transferido aqui para o aterro antigo. Ele acabou e está indo para Guatapará, trazendo um custo imenso para a prefeitura municipal, porque a empresa que recolhe o lixo e leva para lá, como estava estabelecido que ficaria aqui o lixo e está levando para lá, está solicitando à prefeitura um aditivo no contrato para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que vai trazer mais gastos, porque realmente está levando para Guatapará. Então essa questão está em cima da PPP, que essa empresa ganhou, ela vai ficar aí por 20 anos ou 30, 20 anos. Então nós vamos conviver com essa empresa por 20 anos, ela ainda não aprontou o aterro sanitário, está causando um prejuízo muito grande, porque evidentemente ela não vai fazer esse transporte para Guatapará às suas expensas, né? Então o município tem que readequar e mexer no contrato.
Sobre o RCC, o Resíduo da Construção Civil, nós, quando assumimos a na Proab 2005-2006, nós construímos ali a usina de reciclagem de entulhos, mas realmente é pequena. Nós temos muita dificuldade hoje em manejar o resíduo de construção civil, que são jogados por vários cantos da cidade. Os próprios ecopontos, que ainda são muito poucos na cidade, eles não têm dado conta, e a população e os caçambeiros também não enxergam isso como uma solução, de forma que nós temos que trabalhar em cima disso. Nós estamos atrasados. Até o último dia 2 de agosto, todos os municípios tinham que ter o plano municipal de manejo dos resíduos sólidos, né? E ainda São Carlos não conseguiu fazer, não ficou pronto, o plano municipal de saneamento também não ficou pronto, de forma que nós estamos um pouco atrasados nessas questões da legislação do saneamento, quer seja da água, do esgoto, do resíduo sólido e também da drenagem, que é a Lei 11.445, que é a Lei do Saneamento Básico, que definiu que o saneamento não é só água e esgoto, mas é também os resíduos sólidos e também as águas pluviais, e nós temos que ter um plano municipal disso aí, que está em estudo. Então, provavelmente não deve terminar esse ano, o ano que vem, caso sejamos prefeitos, nós vamos nos debruçar sobre isso, para em cima desse plano de manejo dos resíduos sólidos e também estabelecer a questão da reciclagem, da coleta seletiva, de tudo isso, para que a gente tenha realmente um plano que seja discutido com a sociedade, com os engenheiros, com os técnicos, com os caçambeiros, com os donos de carrocinha, para que a gente possa ter uma destinação. Não dá mais para a gente ver toda a cidade cheia de sofá velhos, televisão, jogado à beira das ruas, porque não existe um controle sobre isso. Agora, nós temos que fazer um trabalho cultural, tem que convencer os caçambeiros, que são pessoas que têm mais esclarecimento e mais poder aquisitivo, mas também os donos de carroças, que vivem disso aí, catando isso aí, colocando em alguns lugares, tirando das construções civis. Então, é uma questão que nós estamos muito preocupados, porque a gente tem andado e tem visto. Nós fizemos uma visita do Santa Angelina, umas 2 semanas atrás, e aquela rua atrás lá, totalmente jogada de entulhos, não só da construção civil, mas de outras coisas, galhos de árvores, sofá velho, essas coisas tudo. Então, nós temos que remanejar, aumentar a usina de reciclagem de entulhos e de resíduos da construção civil, que dá da Proab, para melhorar, para ela poder fazer um trabalho que consiga atender. Existe propostas, inclusive, de fazer uma concorrência daquilo lá, passar para a iniciativa privada, para que haja uma exploração econômica. É uma possibilidade a ser estudada, você deixar a usina de reciclagem para as pessoas poderem fazer isso, depois vender o resíduo, como é que chama? O granel, para compactar a estrada, para fazer base de construção, uma série de outras coisas que podem fazer. Existe uma série de pesquisas nas universidades aqui em São Carlos sobre a destinação dos resíduos da construção civil. Perguntou também sobre a situação financeira do município. O município não tem uma boa situação financeira. Tem um orçamento grande de cerca de 600 milhões, paga cerca de 25 milhões de dívida, né? São dívidas tanto de curto prazo como de longo prazo. E a situação não é boa. Tanto é que vocês percebem que as obras que estão sendo feitas agora de última hora são obras financiadas pelo governo federal. O recap, todo ele está sendo feito cerca de 25 milhões, esse recap agora que está sendo feito, 25 milhões advindo do Tesouro Nacional, ou de emendas de parlamentares e deputados federais, mas que vem do Tesouro da União. Então o município tem muita dificuldade de investimento. A maioria dos investimentos vindos são de governo federal, e o governo municipal acaba entrando apenas com uma pequena cota, que é a chamada contrapartida. Então, a nossa capacidade de investimento é muito pequena. O nosso limite com gasto de pessoal, cujo limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, ele é até 52%. Nós já estamos próximos de 50%. Então, você vai diminuindo a capacidade de investimento. O nosso município tem pouco. Comparado com Araraquara, que praticamente não tem dívidas, São Carlos tem uma dificuldade grande de investimento. Por isso a gente tem tantas pessoas reclamando das dificuldades que o governo, as deficiências que o governo tem colocado. Por quê? O Tesouro Municipal não tem, mas isso também não é consequência só do município. O que acontece é que o governo federal ele foi concentrando recursos no Tesouro Nacional. Quando foi feita a Constituição de 1988, que o pessoal chama de Constituição Cidadã,
quando o Luiz Guimarães outorgou aquela Constituição, praticamente os municípios tinham uma divisão tripartite dos recursos e das obrigações, que eram os impostos. Então, o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, traziam dinheiro, e você participou do governo Vadinho naquela época, foi o momento que o governo Vadinho, que a Prefeitura Municipal teve maior independência financeira, sem precisar correr de pires na mão junto a outros órgãos de governo. No entretanto, as artimanhas do governo federal, para não dividir isso irmanamente com os demais entes federados, passando por cima da autonomia federativa, porque o nosso país é uma federação, começou a criaram-se várias contribuições, COFINS, CSLL, e tem mais um CC, não sei o quê. Essas contribuições, elas não entram na divisão do bolo do Tesouro Nacional. Então não é dividido nem com os estados, nem com o município. Isso faz com que o prefeito seja o quê? Um vassalo do governo federal, assim como os governadores. Eles têm que ficar em Brasília toda semana, mendigando de pires na mão para trazer recursos para investimento, junto aos parlamentares para conseguir o emenda. Então isso é uma questão, uma excrescência do sistema fiscal brasileiro, quer dizer, que está beneficiando o governo federal em detrimento. É por isso que é muito fácil se reeleger governo federal, porque é só vocês acompanharem. Ninguém pode brigar com o governo federal, senão o governo federal não dá mais dinheiro. Então o que vai fazer um prefeito de qualquer partido? Vamos fazer uma média com os caras. O que fez o governador de Minas? Ficou quietinho. O Lula ganhou lá, a Dilma ganhou lá, porque ele não pode... Ele fez um bom governo, fez grandes investimentos, mas grande parte dos investimentos feitos pelo governo Aécio em Minas vinham também do governo federal. Então as pessoas ficam refém do governo federal. Só uma passagem. Eu falei de falei da Vida Liberdade, da Pau Brasil, da Camargo Schutz, não falei dessa estradinha aí, que realmente é muito importante para tirar o trânsito da Capitão Luiz Brandão e das demais passagens por baixo da estrada Washington Luiz. Acho que é importante e nós estamos integrando isso aí para a gente fazer trabalho sobre isso aí. Não sei qual que é a questão fundiária lá, mas o André, que é o nosso especialista, vai dar essa resposta logo, logo. Mas vamos fazer. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Muito bem. Cotrim, então você tem ainda um tempo, o André também, para as suas considerações finais. E antecipadamente a gente agradece a sua presença. Bom, eu acho e coloca a Associação de Engenheiros à sua disposição, na sua administração, e contamos que vocês façam convênio conosco mesmo. Vamos fazer. Senão o André puxa a minha orelha. Mas eu já extrapolei, porque eu já fiz as considerações antes, né? Então, eu agradecer a vocês. Eu coloquei as considerações e algumas coisas que não tinham sido perguntadas para poder esclarecer melhor as nossas propostas, o que a gente está realmente pensando em fazer. E quero dizer a vocês que realmente um governo não prescinde, não consegue governar mais sem ter uma ligação muito estreita com as entidades representativas da sociedade civil. Tanto dessas entidades profissionais, os sindicatos, as associações, como também das entidades religiosas que prestam relevantes serviços no combate às drogas, na recuperação, que prestam serviço de apaziguamento espiritual e também temporal. Todas essas entidades são importantes na contribuição com a Prefeitura. Evidentemente que não estamos falando aqui de ONGs fantasma que só se lucupletam com o dinheiro público.
mas das entidades que têm uma história, né, que têm serviços prestados, que têm a sua sede, que tem pessoas representativas trabalhando, porque de nada vale uma entidade que vive só às custas do dinheiro do poder público. É preciso que haja uma parceria. Por quê? Por que o poder público, a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, ela diz o seguinte: quando que se deve fazer um convênio, Márcio? Quando a prefeitura não consegue por si só, o poder público, fazer aquilo, e ela consegue, através da contribuição de uma entidade, fazer aquilo de forma mais módica, mais barata e mais eficiente. Essa é a função do convênio. Não é encher as entidades de dinheiro público. E aqui a entidade, esse convênio é de fundamental interesse público. E a prefeitura não tem como fazer isso sem a entidade. Então está aí um dos convênios mais necessários. E justamente esse que não temos hoje. Temos tantos outros convênios que pairam tanta suspeita e tantas desconfianças e não temos esse convênio. Então nós vamos, sem dúvida, aí nos primeiros dias, desde que você nos auxilie, nos instrua e nos ajude, nós vamos estabelecer esse convênio o mais rápido possível no início do nosso governo. Esperando que no dia 1º de janeiro não tenha muita enchente, né, para a gente combater nos primeiros dias. Eu encerro também dizendo que São Carlos cresce, mas não cresce em tantas oportunidades quanto há necessidade de crescimento, em empregos, em crescimento individual de cada um dos nossos habitantes. Cresce, mas falta crescimento também nas infraestruturas. Nós vimos aqui essa dificuldade de saúde, de transporte. Um dos poucos órgãos públicos que conseguiu acompanhar o crescimento foi o SAAI. Ele conseguiu, os bairros novos foram chegando, a água foi chegando, a coleta de esgoto foi chegando, o tratamento chegou também. Foi uma das poucas coisas que, ao longo desses últimos anos, conseguiu se manter atualizado com o crescimento da cidade. Os demais ficou aquém. Foi perguntado sobre a dívida. São Carlos, quando nós nos comparamos com cidades vizinhas, as duas próximas cidades vizinhas, Araraquara e Rio Claro, a receita própria arrecadada de cada cidadão são-carlense, ou seja, IPTU, receitas do município, chegam a 13%, 15% maiores do que municípios vizinhos. Ou seja, os nossos recursos hoje, nós estamos, se concentram muito em recursos extraídos da nossa própria população. Nós não temos recursos compatíveis com as cidades vizinhas que vêm, por exemplo, do Estado e até do próprio governo federal. Nós precisamos reverter isso, ou seja, nós não estamos produzindo riqueza aqui na nossa cidade suficientemente para que retorne e que a gente consiga investir. O Coutinho levantou essa questão, a cidade investe pouco nos seus, com recursos próprios, precisa emprestar quase sempre o dinheiro, ou precisa contar com a ajuda de parlamentares, de repasses. Né, coisa. Essa é uma situação que ela é muito problemática, muito difícil de você enfrentar. Quer dizer, você não pode sempre depender de outras formas externas para se desenvolver. Então, educação é uma coisa que São Carlos também corre atrás, está sempre correndo atrás, não consegue chegar dar educação suficiente para que os seus habitantes cresçam, se desenvolvam, as pessoas estão com medo de viver, de enfrentar um futuro. Quer dizer, isso é uma coisa que está presente, a gente está vendo isso na rua, a gente passa pela rua, as pessoas estão dizendo, olha, cuida da gente, porque nós estamos com medo de viver esse futuro. Não sei se eu vou ter educação suficiente para conseguir um emprego, não sei se eu terei estrutura para me manter vivo, sem cair nas drogas, não sei se a minha família se mantém unida para me dar sustento moral e financeiro. Enfim, o que a gente tem visto nas ruas são uma grande preocupação da população e um grande distanciamento das coisas, do gestor público, das pessoas públicas, em relação aos habitantes simples e até habitantes da nossa cidade, até mais bem abonados. Então, é isso que a gente quer proximidade com a população, a gente quer levar a experiência que a gente acumulou ao longo desses anos. Ela é boa e eu acho que ela é suficiente para que a gente consiga fazer um bom governo. Muito obrigado.
Convido o arquiteto Reginaldo Peronti para as suas considerações finais. Mais uma vez, Cotrim, André, muito obrigado. Que beleza, muito bacana escutar as propostas de vocês. E muito obrigado a todos. De 25 a 28 de setembro, teremos aqui na IASC a Feira da Construção. É uma feira aberta ao público, onde vocês poderão ter vários estandes para conhecer a construção. Tem uma revista aqui distribuída gratuitamente para quem quiser.